Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esta Santa Missa na ceia, a Quintiana Domini, como é chamada, né? A missa da instituição da Eucaristia. Então, por isso, nós observamos que todo esse rito, né, que a Igreja nos apresenta está revestido de toda uma beleza, de uma solenidade, né, de um respeito, de manifestações, né, de amor e de adoração a Deus. O que nós estamos celebrando é o mistério da nossa salvação. Deus quis que o seu Filho viesse ao mundo para nos transmitir os efeitos da graça, os efeitos da sua redenção, né? Quer dizer, dessa transformação espiritual, né? Na condição de escravos, na condição de pecadores, na condição de pessoas que estavam privados da felicidade, da graça, da vida, nós agora somos transferidos para esta vida plena que Deus nos dá através do seu Filho. Então, por isso se diz aí no Evangelho, né? Quando Jesus soube que chegou a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como Ele amasse aqueles que estavam no mundo, né, e os amou até o fim, então Ele começou a cumprir esse rito. Então, quer dizer, o rito que Ele estava representando com os apóstolos era um sinal do seu amor, da sua entrega. Então, por isso que o Evangelho diz, Ele os amou até o fim. Então, vocês vão ver agora como nós reproduzimos isso, né, de forma simbólica, quando nós, terminando esta homilia, né, o sacerdote tira a casulla, né, essa veste, esse manto, mostrando como Cristo fez naquele tempo, né, que Ele tirou o seu manto. Então, esse ato dele tirar o seu manto significa o seu despojamento espiritual. Ele era Deus e Ele tirou o seu manto, quer dizer, Ele se tornou na forma de homem, na forma de escravo. E Ele desceu até o mais baixo, né? Ele foi lá, lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Quando Ele chegou para junto de Pedro, Pedro reclamou dizendo assim, não, você não pode me lavar os pés, não. Onde é que você viu isso? Você nunca vai me lavar os pés. Porque essa atitude de lavar os pés, que era costume naquele tempo, né? Hoje em dia a gente já não faz tanto isso, mas naquele tempo era costume. Você chegava a visita na sua casa, a primeira coisa você chamava o seu funcionário, o seu escravo, e falava, lava os pés dele. Ele chegou com os pés na rua, está sujo, está com barro, né, está com terra. Então vinha um com uma bacia e lavava os pés daquela visita, né? Então, quando Pedro viu que Jesus ia fazer isso com ele, falou, não, você não pode fazer isso comigo, né? Isso é eu não aceito, né, que o Senhor lave meus pés. E no entanto Jesus falou, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Ele falou sério com Pedro, falou, se você não deixar, eu também não tenho parte contigo. Então ele foi lavando de todos, né? E depois ele disse, né, vós sabeis o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele é mestre e Senhor. Mas se eu que sou mestre e Senhor vos lavei os pés, significa que vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Deis-nos o exemplo para que assim como eu fiz, também façais vós. Então nessa espiritualidade é que nosso Senhor baseia, fundamenta a sua vida na igreja.
ao mesmo tempo que ele está instituindo a hierarquia da igreja, né? Porque quando ele sentou com os apóstolos naquela ceia, ele os ordenou bispos, né? Hoje, Vossa Caridade viram aqui eu ordenar um irmão se tornar subdiácono, né? Que é um grau desse sacerdócio. E Deus, né, Cristo, fez com que os seus apóstolos se tornassem bispos, quer dizer, o mais alto grau no sacerdócio. Na mesma hora que ele estava dando para eles o poder de serem bispos, né, de serem sacerdotes no mais alto grau, ele já estava mostrando para eles como que eles deviam ser sacerdotes, né? Olha, eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer. Diferente daqueles sacerdotes da antiga lei, que eram as autoridades naquele tempo, mas que ao mesmo tempo não foram capazes de reconhecer o Filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eles acharam, não, esse moço é um charlatão, esse rapaz aí está enganando as multidões, vamos matar ele e resolver o problema. E por que eles quiseram matar Jesus? Porque essas pessoas eram viciadas no poder. Eles achavam que o poder que Deus deu para eles, né, para servir as coisas de Deus, deveria ser um poder, né, para engrandecer a pessoa deles. Então, por isso que quando eles viram Jesus, eles sentiram inveja ao invés de sentir amor. Eles sentiram raiva ao invés de ter devoção. Eles sentiram vontade de matá-lo, ao invés de sentir vontade de adorá-lo. Então o ser humano tem essa diferença. Ou você adora Deus, ou você faz de Deus um inimigo, um competidor. E por que as pessoas fazem de Deus um inimigo? Porque as pessoas, quando não são capazes de se curvar diante de Deus, elas querem elas mesmas serem deuses. Falar, todo mundo tem que me adorar, todo mundo tem que me aplaudir, né? Todo mundo tem que me dar poder. É igual esses políticos que vão lá no cargo muito alto, depois ele não sai de jeito nenhum. Aí você fala, mas por que você não sai, por que você não larga? Aí fala, não, é porque aqui eu tenho poder, aqui eu tenho dinheiro, eu preciso desse poder. Então Jesus, ele que era Deus, ele veio na terra despojando-se do seu poder, tirando o seu manto, abaixando para lavar os pés. Ele veio para nos mostrar um mandamento novo, que nós podemos amar os outros, que nós podemos perdoar os outros e que nós podemos servir os outros, e que compensa mais servir do que ser servido, compensa mais sofrer do que evitar o sofrimento, compensa mais a gente ajudar do que querer que as pessoas façam as coisas para nós. Então Jesus, ele explicou isso através da sua própria vida. Ele deu a sua vida para nós aprendermos a dar a nossa vida. Por isso ele diz, eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Então, quando o irmão recebe o grau do diaconato, né, como ele recebeu hoje, ele não está recebendo o poder para se tornar maior, humilhar os outros. Não, ele está sendo mais servo do outro. Agora ele tem que se abaixar mais. Na hora que ele virar sacerdote, ele tem que se abaixar mais um pouco. E assim nós vamos abaixando para servir mais, na medida em que Deus investe mais em nós. Então, hoje que nosso Senhor instituiu esse sacerdócio, Ele nos mostra, né, que não existe a igreja, né, no mundo para ser uma instituição de poder, mas para ser uma comunidade onde todos vivem em função do amor de Cristo. Todos vivem um aprendizado constante da santidade. O que é a santidade? A santidade é Cristo na cruz. Isso é a santidade.
Você fala assim, mas como que eu posso ser santo? Aceita a sua cruz. Como que você pode ser santo? Pede a Deus, me dá uma cruz e me dá força para viver nessa cruz. A cruz representa a nossa missão, representa a nossa humilhação, representa até que ponto nós somos capazes de sofrer por amor. Isso é a cruz. Então Jesus ele falou assim, olha, já que vocês são muito fracos, vocês não conseguem fazer nada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês como que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, para salvar, para transformar o mundo. Não é na violência, não é no ódio, não é através do poder ou do dinheiro, mas é através do amor. Então o Evangelho, quando diz assim que Jesus nos amou até o fim, o Evangelho mostra Jesus lá na cruz, dando a sua vida. Como São Paulo fala aqui nessa primeira leitura também, aquilo que eu vos recebi, isso eu vos transmiti. Que Jesus, na hora que ele ia ser entregue, ele tomou o pão e ele falou, olha, isso é o meu corpo, que é entregue por vós, que é dado por vós. Então, quando nós vemos na missa o corpo de Cristo ser consagrado, como ele diz aqui, toda vez que vocês vão comer o pão ou beber o cálice do Senhor, vocês não estão fazendo outra coisa, senão apresentando de novo a morte de Jesus. Esse pão, esse cálice, esse corpo, esse sangue, representam essa morte, essa doação total, essa entrega de vida. Então hoje nós nos aproximamos dessa mesa. É nessa mesa que Jesus se deu a nós. Esse altar, com todos os altares do mundo, formam um só altar. Esse único altar místico é onde Cristo se apresentou uma só vez na vida. Uma só vez ele se apresentou, ofereceu-se ao Pai na cruz. Mas o sacrifício dele foi tão agradável a Deus que nós agora fazemos esse sacrifício em todos os altares do mundo e todos os dias. E nunca acaba de oferecer a Santa Missa, e essa oferenda é sempre renovada como uma oferta agradável a Deus. Então, na hora que a gente vai se aproximar da missa, se aproximar da comunhão, nós temos que ter esse coração despojado, como o coração de Jesus. Um coração livre do orgulho, livre da ambição desse mundo. Um coração que esteja disposto a dar a vida, para nós comungarmos do corpo e sangue dele, para recebermos o mesmo Espírito, para vivermos nessa comunhão de vida com ele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, concluindo, quero dizer a todos que nós somos muito agradecidos a Deus estarmos hoje aqui celebrando essa missa. É a primeira vez que nós fazemos esse tríduo pascal nessa igreja, aqui nesse mosteiro do Paraguai. Nós damos graças a Deus por nós estarmos aqui reunidos com vocês e estarmos juntos, celebrando esses mistérios, esse mesmo corpo e sangue que Jesus consagrou por nós. Então vamos agradecer a Deus também pelo sacerdócio, vamos agradecer a Deus pela igreja, vamos agradecer a Deus por mais um irmão que é ordenado também subdiácono, e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos fiéis discípulos dele. Que nós sejamos fiéis até o fim. Não sejamos como Judas, que foi lá e traiu Jesus. Só recebeu o bem e depois foi lá e fez o mal. Não sejamos como outros discípulos, que foram acompanhar ele no Horto das Oliveiras e depois foram lá ficar dormindo, ficar com preguiça. Não sejamos como muitos que fugiram na hora da cruz. Vamos ser fiéis, vamos amar a Deus, vamos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo.